Olá, bem-vindos a este canal, bem-vindos a esta aula, onde nós vamos tratar do conceito de base. Vale a pena lembrar que este curso que nós estamos ministrando aqui não é um curso rigoroso. Em muitas ocasiões nós faremos apelo ao intuitivo e muitos fatos nós não chegaremos a demonstrar, apenas usaremos. Mas boa parte deles é possível pelo menos que percebamos. Muita coisa aqui é, como eu falei, de caráter bastante intuitivo. Vamos supor aqui que nós temos aí representantes de dois vetores U e V, não paralelos, ok? E nós vamos aqui tentar perceber o fato de que dois vetores não paralelos no plano têm o poder de gerar qualquer vetor do plano. Eu vou pegar um vetor qualquer do plano aqui, digamos que um de seus representantes seja este aqui, um vetor eta. A primeira coisa que nós faremos é, através de translação, locar todos esses com a origem no mesmo ponto, no nosso caso, por exemplo, a origem do sistema cartesiano. Isso vai facilitar muito visualização e demonstração. Eis aí, portanto, os representantes dos vetores U, V e eta, todos alocados com origem na origem do sistema cartesiano. O que nós vamos fazer agora é algo bem simples. Pela extremidade deste representante do vetor eta, nós vamos passar paralelas aos dois vetores dados aí. E quando estendermos os segmentos orientados, que representam U e V, ao longo das retas que os contêm, nós completaremos aí um paralelogramo. Com isso, nós obteremos dois segmentos orientados importantes. Um paralelo ao vetor U e outro paralelo ao vetor V, cuja soma vetorial, evidentemente, é o vetor eta. Este novo segmento orientado, que é paralelo ao U, ele é, portanto, um certo número vezes o vetor U. E o segmento orientado paralelo ao vetor V é um outro número vezes o vetor V. O que estamos obtendo aqui é que existem alfa e beta reais, de tal forma que alfa U mais beta V é o eta. Qualquer vetor eta do plano, portanto, pode ser escrito como combinação linear de U e V. É isso que significa dizer que U e V geram o plano, porque geram qualquer vetor do plano. Esses alfa e beta que aparecem aqui são chamados de coordenadas do vetor eta, segundo esses dois vetores, segundo o sistema U e V, digamos assim. Isso, na verdade, é algo até um pouco mais complicado do que aquilo que nós iremos fazer efetivamente, porque trabalhar com dois vetores não paralelos quaisquer para explicitar todo e qualquer outro vetor do plano é algo que eventualmente pode dar um pouco de trabalho, como nós vimos aqui, e isto ainda equivaleria a tratarmos de eixos, cada um ao longo de um desses vetores, dois eixos não ortogonais, como esses brancos aqui com os quais nós estamos acostumados a tratar. Então eu repito, o processo subsequente vai ser, na verdade, até um pouco mais simples do que isso quando nós estivermos em condições de adotar aqueles conjuntos de vetores mais adequados para nós. Em suma, o que estamos tentando perceber até agora é que no plano,
quando temos dois vetores não paralelos, esses dois vetores geram qualquer vetor do plano e, portanto, dizemos que esses dois vetores geram o plano. Por outro lado, nós também sabemos que dois vetores não paralelos no plano são vetores linearmente independentes. Vamos aqui tratar de um exemplo ainda no plano. Vamos supor que nós temos este vetor identificado com este ponto aqui e vamos tentar escrever W como combinação linear. Digamos que num primeiro momento eu quero escrever o W como combinação linear destes vetores aqui, U sendo o vetor identificado com este ponto e V o vetor identificado com este ponto aqui, coordenadas 1 e menos 9. Primeiro que tudo é fácil verificar, extremamente fácil na verdade, verificar que esses dois vetores são linearmente independentes, porque eles são não paralelos. Essa verificação de paralelismo é de fato extremamente simples, já foi visto em aulas passadas. E nós vamos indagar da forma que conhecemos sobre a possibilidade desse conjunto desses dois vetores gerarem o vetor W. Vamos ver se isto aqui aconteceria. Escrever isso seria equivalente a escrever alfa vezes menos 1, 0, mais beta vezes 1, menos 9, igual ao vetor W, que era 2, 3. Ou seja, seria escrever menos alfa 0, mais beta, menos 9 beta, igual a 2 terços. Isto nos daria esta igualdade e, portanto, nos daria menos alfa mais beta igual a 2 e menos 9 beta igual a 3. Resolvendo esse sistema por qualquer método, nós vamos encontrar que o alfa vai ser menos 7 terços e que o beta vai ser menos 1 terço. Vamos agora nos lembrar que esses vetores são linearmente independentes. Ou seja, que qualquer combinação linear nula entre esses dois vetores fatalmente acarretará em que os coeficientes se anulam. Muito bem. Vamos imaginar que nós pudéssemos eventualmente encontrar um outro par de números alfa e beta de tal forma que alfa U mais beta V fosse igual a W. Assim, eu estaria perguntando se por acaso existiria uma outra combinação linear entre U e V diferente que ainda fornecesse este mesmo vetor W, 2, 3. Isto algebricamente poderia ser expresso assim: alfa U mais beta V e, digamos, um certo alfa' U mais beta' V, ambas as disposições sendo iguais a W. É claro que quando duas coisas são iguais a uma terceira é porque elas são iguais entre si. Então nós teríamos assim o direito de escrever isto. Usando agora as propriedades operatórias de vetores, eu vou passar todos esses vetores para o membro esquerdo da igualdade. É claro que no membro direito sobrará o vetor nulo. Reescrevendo isso, o que eu terei? Bem, eu terei, usando simplesmente uma associatividade, que também é uma das propriedades operatórias desses vetores, o seguinte: alfa menos alfa' U mais beta menos beta' V igual ao vetor nulo. Acontece, porém, que uma vez
que U e V são vetores linearmente independentes, então qualquer combinação linear nula desses dois vetores acarreta em que os seus coeficientes são nulos. O que significa, portanto, que alfa menos alfa' é zero e beta menos beta' também é zero. Ou seja, alfa é igual a alfa' e beta é beta'. O que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que caso quiséssemos escrever o vetor W de duas formas diferentes, não teria muito jeito para isso não. Se W tiver de ser escrito como combinação linear de U e V, só existirão um coeficiente para o U e um coeficiente para o V de forma que isso acontecesse. Isto vem, como nós vimos, da independência linear entre os vetores U e V. A moral da história aqui é o seguinte: quando nós dispomos de dois vetores linearmente independentes no plano, então eles geram o plano, e além disso, qualquer vetor do plano pode e deve ser escrito de forma única, como combinação linear desses dois. Muito bem, agora vamos procurar escrever esse mesmo vetor W como combinação linear dos versores I e J. No caso do plano, esses versores são evidentemente identificados com os pontos 1, 0 e 0, 1. Aqui, felizmente, não há nem muito o que se dizer. Nós já sabíamos várias coisas sobre esses vetores extremamente particulares e sabíamos, inclusive, por aula anterior, que o W pode ser automaticamente escrito assim: 2i mais 3j. Fica, portanto, extremamente mais simples a representação de um vetor qualquer no plano através desses versores. Uma vez que esses versores são também linearmente independentes, então a representação de W ou de qualquer outro vetor no plano, segundo I e J, é única. Existem únicos coeficientes de I e de J, portanto, que representarão um vetor do plano. Vamos agora passar para o próximo caso. Vamos tomar U, V e W, vetores não coplanares no espaço. Quando eu falo espaço, é o nosso espaço tridimensional, o espaço euclidiano tridimensional, aquele que algébrica e geometricamente poderia ser representado através de um sistema ortogonal de eixos x, y e z. Eu vou tomar também um outro vetor qualquer desse espaço, que a partir de agora eu vou chamar de R3. O plano eu estaria, portanto, chamando de R2. Para poupar trabalho, eu já coloco aqui esses 4 vetores com origem comum. E para facilitar um pouco graficamente, eu não vou colocar aqui o sistema cartesiano de eixos x, y e z. Muito bem. Lembre-se, nós estamos partindo de um sistema não coplanar de vetores no espaço. Eu vou considerar primeiro o plano que é determinado por esses dois vetores U e V. Esses dois vetores U e V aí, por terem direções diferentes, eles determinam um plano. E no caso desse desenho, esse plano aí passa por esta origem comum entre esses vetores aí. Eu vou chamar esse plano de plano π. Nesse momento, pela extremidade desse segmento eta, eu vou traçar uma paralela ao W. Que irá, digamos, tocar o plano π em um ponto P. Vejam agora que eu posso dizer que este segmento orientado amarelo é a soma vetorial, é uma combinação linear
de U e V. Simplesmente porque se pelo ponto P eu traçar paralelas a U e a V respectivamente, eu irei obter esses segmentos orientados αU e βV. São de fato múltiplos de U e V respectivamente, porque são respectivamente paralelos a eles, cuja soma é este vetor amarelo aqui. Agora, pela própria construção que nós fizemos, ao passarmos pela extremidade de eta uma paralela a este segmento orientado amarelo, com extremidade em P, nós obteremos um γW, ou seja, um segmento orientado paralelo a W. Observem que se eu somar este segmento γW com este segmento orientado amarelo aqui, que nada mais é do que αU mais βV, pela regra do paralelogramo eu obtenho, de fato, o vetor eta. Se não, vejamos, vamos chamar de μ este segmento orientado com extremidade em P. Nós sabemos que μ somado com este γW é o vetor eta. Por outro lado, quem é este μ? μ é αU mais βV, paralelogramo aqui no plano π. Então, αU mais βV, que é o μ somado com γW, é o vetor eta. Em outras palavras, quando nós dispomos no R3 de 3 vetores não coplanares, então qualquer vetor do R3 pode ser escrito como combinação linear desses 3. Então, quando nós temos 3 vetores não coplanares no R3, esses vetores geram o R3. E nós já sabíamos de antemão que 3 vetores não coplanares no R3 são linearmente independentes ali. O que novamente vai nos trazer aquela unicidade. Uma vez dispondo de 3 vetores no R3 não coplanares, existe uma única forma de representar um vetor qualquer do R3 através desses 3 não coplanares. Seja eta o vetor identificado com o ponto -1, 2 e -2, e vamos tentar encontrar quais seriam suas coordenadas segundo esse sistema de vetores, no primeiro caso, digamos, o 2, 0, 0, V 0, 1, 3 e W 0, 0, -1. Não é difícil verificar que esses 3 vetores U, V e W formam um conjunto linearmente independente, o que, em outras palavras, significa dizer que esses 3 vetores são não coplanares. E, por outro lado, também seria simples verificar essa não coplanaridade sem cálculos neste caso, porque, por exemplo, este vetor V está, digamos, no plano YZ, porque sua primeira coordenada é nula. Este vetor W, ele está ao longo do eixo Z. Poderíamos, inclusive, dizer que esses dois não são paralelos, porque, como vocês podem perceber, nenhum dos dois é múltiplo do outro. Mas poderíamos dizer, de qualquer maneira, que ambos estão no plano YZ, só que esse aqui não está. Ele tem, inclusive, aí a direção do eixo X. Então, são 3 vetores linearmente independentes ou não coplanares em R3. Vamos tentar escrever o eta como combinação linear desses 3 aí. αU mais βV
mais gama W igual ao eta, o que significaria alfa vezes 2, 0, 0, mais beta vezes 0, 1, 3, mais gama vezes 0, 0, menos 1 igual ao eta, que é menos 1, 2 e menos 2. O que equivaleria a escrevermos esta igualdade, né? Em particular, começando logo pelo mais fácil, o beta seria igual a 2. E o alfa seria menos 1 meio, né? Da terceira coordenada e do fato de que beta é igual a 2, nós teríamos que 6 menos gama igual a menos 2, e portanto que o gama seria igual a 8. O que foi então que nós obtivemos? Nós obtivemos que este vetor eta, ele deve ser com certeza menos 1 meio vezes o vetor u, mais 2 vezes o vetor v, mais 8 vezes o vetor w. E pela independência linear no conjunto composto por u, v e w, esta representação é única. Não existe outra maneira de juntar u, v e w em uma combinação linear que desse eta que não fosse essa. Nós também diremos que menos 1 meio, 2 e 8 seriam as coordenadas deste vetor, segundo u, v e w nesta ordem. Outra coisa também nós poderíamos dizer, esses três vetores aqui, por serem não coplanares, são suficientes para gerar qualquer vetor do espaço. Isso nós começamos a perceber há pouco. Mas se a esse conjunto UVW acrescentarmos outro vetor qualquer, nós teríamos ainda as condições de gerar qualquer vetor do espaço. Porém, nós teríamos já uma quantidade desnecessária para podermos gerar o espaço. Para gerarmos o espaço, o R3, nós precisaríamos, eu repito, apenas desses três vetores aqui. Qualquer conjunto de vetores que contivesse u, v e w e mais alguns, seria, digamos, já desnecessário para gerar o R3. A nossa procura nesta aula é por um conjunto minimal de vetores que gere o espaço ambiente deles. Um conjunto que gere este espaço, mas que seja, digamos, o menor conjunto possível. Nós sabemos, por exemplo, que um só vetor não nulo no plano não é suficiente para gerarmos o plano todo. Dois vetores paralelos no plano também não são suficientes. Porém, se tivermos dois vetores no plano que não são paralelos, nós já vimos que eles geram qualquer vetor do plano. No espaço, se nós tivermos dois vetores, mesmo que não colineares, nós ainda não temos condições de gerá-lo inteiro. É só você pensar, por exemplo, nos versores I e J no espaço. Qualquer combinação linear dos versores I e J, por exemplo, estará fadada a habitar o plano XY, digamos assim. Não geraria, portanto, o vetor 002. Por outro lado, se você tem três vetores no espaço que são não coplanares, que não cabem todos em um mesmo plano, isto significará, além do fato deles formarem um conjunto linearmente independente, significará que eles irão gerar o espaço. Vamos aqui à tarefa mais fácil. Digamos que nós quiséssemos agora expressar este mesmo vetor eta, desta vez em função de I, J e K dos versores em R3. 100, 010 e 001.
Aqui não há segredo algum, nós sabemos que o eta é automaticamente menos 1 vezes o i, mais 2 vezes o j, menos 2 vezes o k. Uma base para um espaço euclidiano R2 ou R3, eu vou colocar um Rn para generalizar isso, é um conjunto finito de vetores desse espaço, digamos, um vetor V1, um vetor V2, até um vetor Vm, que satisfaz o seguinte: gera esse espaço. Em outras palavras, qualquer vetor desse espaço poderá ser escrito como combinação linear desses elementos. Item B é linearmente independente, o que, como nós começamos a ver, garantiria a unicidade da representação desse vetor com esses elementos aí desse conjunto. Uma base, portanto, para um espaço desses, vamos chamar de espaço euclidiano, é um conjunto finito que gera esse espaço, ou seja, todo vetor desse espaço poderá ser escrito como combinação linear desses elementos, desse conjunto finito, e que é linearmente independente. Por exemplo, no R2, no plano euclidiano, digamos assim, nós sabemos que qualquer conjunto de dois vetores não paralelos é linearmente independente e também gera esse espaço. Portanto, qualquer conjunto de dois vetores do plano que seja um conjunto Li é uma base para este plano. Você, então, poderá intuir que nós poderíamos ter infinitos exemplos diferentes de bases para o R2. No espaço, nós sabemos que se nós temos um conjunto de 3 vetores não coplanares, esses 3 vetores, além de formarem um conjunto linearmente independente, eles irão gerar o espaço. Então, no espaço, qualquer conjunto de 3 vetores não coplanares forma uma base para o espaço. Quando eu falo espaço, nesse caso eu estou falando espaço tridimensional, mas muito em breve nós iremos generalizar essa ideia para um Rn qualquer. E quando eu me referir ao espaço euclidiano tridimensional, eu irei mais corretamente usar o termo R3. Então é isso que é base para um espaço vetorial. É um subconjunto finito que é Li e que gera esse espaço. No exemplo anterior, portanto, nós já vimos aqui duas bases para o R3. Esta UVW e esta outra IJK. Evidentemente, esta IJK, esta base aqui, desses vetores, simplifica muito as contas. Na verdade, nem houve conta aqui, como vocês podem ter percebido. É extremamente fácil a visualização das coordenadas de um ponto ou de um vetor qualquer no R3, quando nós dispomos da base IJK. As coordenadas são -1, 2 e -2, por exemplo, neste nosso caso particular, com relação a IJK, respectivamente. Com relação aos vetores UV e W dados aqui, as coordenadas eram respectivamente -1,5, 2 e 8. Não era difícil também encontrá-las, mas convenhamos, é muito mais imediato trabalharmos com esta base IJK do que com a outra base UVW ou com outra base qualquer que não seja IJK. Esses vetores aqui, UV e W, observem, apenas um deles é unitário, que é o W. No caso da base IJK, todos os 3 vetores são unitários. Quando todos os vetores são unitários, nós dizemos que temos um sistema normal de vetores.
Normalizar um vetor significa obter um vetor unitário com a mesma direção e sentido que ele. Este IJK é um sistema normal de vetores. Todos os vetores têm norma 1. Este outro não, né? Apenas um desses 3 vetores tem norma 1. Além disso, tem outra coisa que nós ganhamos com este sistema de vetores aqui, com IJK. Com IJK, nós temos um sistema de vetores que é ortogonal. 2 quaisquer desses vetores são ortogonais entre si, fazem ângulo reto, né? Aqui nós não teremos isso necessariamente. Esse vetor V aqui, por exemplo, ele faz um ângulo com este vetor U, que não é reto, e faz um ângulo com este vetor W, que não é reto também. Essas duas coisas, a ortogonalidade e a normalidade, são as duas coisas que auxiliam enormemente na hora de trabalharmos com representação de vetores. Um sistema que é ao mesmo tempo normal e ortogonal é um sistema dito ortonormal. Esta base, portanto, é uma base ortonormal. Por quê? Eu repito, porque se os componentes são ortogonais, 2 a 2, e são também unitários. Digamos que as bases ortogonais é tudo o que queremos na vida quando trabalhamos com álgebra linear, pessoal, porque elas de fato facilitam enormemente a representação de qualquer vetor e facilitam por tabela os cálculos subsequentes que poderemos e deveremos fazer entre eles.